Boa noite, paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar a respeito das atribuições à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Definições dadas ao seu nome, à sua pessoa, ao seu caráter. Quais são usados dentro da palavra? Quais são esses nomes que são utilizados? Hoje eu queria falar a respeito de alguns. Ele será chamado e é chamado assim: advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida. Esta é a atribuição de Jesus Cristo, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Saron, alfa e ômega. Todos esses nomes são atribuições a Jesus Cristo. Somente Ele é digno de carregar esses nomes. E outros como videira verdadeira, Messias, mestre, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o Verbo, pedra angular, Salvador, o Verbo, autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, Pai eterno, Leão da tribo de Judá, o Eu Sou, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Noivo, Filho unigênito de Deus, maravilhoso, Conselheiro, Emanuel, Filho do Homem, a aurora do dia, o Amém, Rei dos Judeus, Profeta, Redentor, âncora, a brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Aleluia. Esse é Jesus Cristo, Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Jesus a quem nós servimos, o nosso Jesus a quem nós confessamos, o nosso Jesus a quem nós entregamos a nossa vida para Ele. Tem todas essas atribuições em si. Como pode um homem tão completo? Como pode um Deus tão completo? Porque Ele foi homem, assim como eu, assim como você. Então, Ele foi um homem completo. Ele foi e é e sempre será um Deus completo. Advogado nosso. Porque Ele advoga, defende a nossa causa, as nossas necessidades. Ele intercede por nós. Ele é o Deus poderoso, Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro que foi enviado por Deus para que fosse lançado naquela cruz, para que morresse em meu lugar.
morresse por mim, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, de forma que purificasse a nossa vida e hoje tivéssemos oportunidade por meio da graça, por meio da fé, haver-se uma esperança de salvação em Cristo Jesus. Ele é o Deus poderoso. A ressurreição e a vida está nele, porque ele foi o que morreu e ressuscitou, e a morte não teve domínio sobre ele. Ele é o Deus poderoso ao qual cremos, ao qual nós temos a esperança de um dia termos com ele um encontro verdadeiro, em espírito e em verdade. Um dia em que ele virá para buscar a sua igreja, uma igreja santa, remida no sangue do Cordeiro. A cabeça da igreja também é um título dado a ele. Cabeça porque é ele quem dirige, é quem conduz a igreja, que somos nós. Todos nós fazemos parte da igreja, somos parte. A Bíblia menciona a igreja como um corpo como o nosso, aonde tem braço, perna, orelha, nariz, olho. A igreja é composta, é como um corpo, onde cada pessoa faz parte de um determinado espaço dentro do corpo de Cristo. Então nós somos a igreja e juntos, todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. Por que de Cristo? Porque Cristo é a cabeça. Então todo o corpo junto, unido com Cristo, tem vida na cabeça. Nós só temos vida na cabeça, que é Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus não há vida, não há esperança, não há salvação, não há motivo para ter uma vida plena, não há razão de ter, não há sentido a vida sem Ele. Ele é um mestre, Ele sempre foi mestre, Ele ainda hoje é um mestre poderoso. Ele tem autoridade para ensinar com posse, com força, com poder e autoridade. Toda a autoridade foi dada a Ele, o mestre dos mestres. Testemunha fiel e verdadeira também é uma representação da sua imagem, da sua pessoa. Porque Ele sim deu testemunho a respeito do Pai aqui na terra. Deu um testemunho verdadeiro de como o Pai é, de como o Pai se move, de como o Pai se manifesta. Todas essas situações, essas palavras que foi mencionada a respeito de Jesus Cristo são verdadeiras. Homem de dores também é um título que foi dado a Cristo dentro da palavra. Homem de dores não precisa nem falar. Cristo, quando o homem aqui na terra, foi um homem que experimentou a dor, que sentiu a dor, mais do que qualquer ser humano poderia sentir e suportar, ele suportou. Ele suportou por causa do homem, por causa do pecado, por causa da incredulidade, por causa da perversidade, da imoralidade. Por tudo isso ele suportou. Porque outrora, antes, não tínhamos a mínima possibilidade de salvação. Fora de Cristo não há esperança. Fora de Cristo não há esperança de uma salvação. Não há. Ele é o Cordeiro de Deus, o nosso advogado. Isto é, enquanto estamos vivos, ainda temos um Cristo como advogado, aquele que nos defende perante o Pai. Porém, assim que nós deixarmos este corpo mortal e que nós seguimos para o mundo dos mortos, para a sepultura, aí sim não haverá mais esperança de um Cristo como advogado, e sim um Senhor como juiz, porque Ele julgará toda
a humanidade. Toda criatura será julgada por ele, porque todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra e embaixo da terra. Tudo está sob o domínio das suas mãos. Toda autoridade foi dada a ele, porque tudo foi feito dele, por ele e para ele todas as coisas são feitas. Tudo Deus fez para o Filho, tudo o Pai fez para o Filho. Todas as coisas foi preparada desde o princípio, desde antes da fundação do universo, desde antes da fundação do mundo. Tudo foi feito para que o Filho fosse glorificado. Tudo que o Pai fez para que fosse glorificado por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. O Pai se glorifica no Filho, porque o Filho dá testemunho, e um testemunho verdadeiro de respeito do Pai. Somente o Filho conhece ao Pai, e somente o Pai conhece o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está à direita de Deus e pode sim revelar o Pai a nós, porque a vontade de Jesus é revelar o Pai a nós, os seus filhos, porque com Cristo nós somos co-herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Há ainda uma esperança. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você, há uma esperança para todos nós. Esperança de salvação, porque Cristo morreu e Ele também ressuscitou, Ele venceu a morte. E por isso existe uma esperança, existe sim uma possibilidade de salvação. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Coisa alguma. Porque não existe nada que eu possa fazer para ter direito algum a essa salvação. A salvação ela veio pela graça. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então, esta palavra eu vou dividi-la em várias frações. Porque os vídeos que eu fiz outrora, eu fiz alguns vídeos de meia hora ou mais tempo, porém tem dificuldade para enviar para o canal. Então eu vou fracionar as minhas palavras em vídeos pequenos, mas darei continuidade a esta palavra no vídeo seguinte. E assim por diante, sempre será a continuação do anterior, para que possamos acompanhar e termos entendimento a respeito da vontade de Cristo para todos nós. Fique com Deus e até o próximo. Aleluia. Amém.